18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, salve, salve. Estamos juntos até às 19. Acompanha a gente. Vamos saber de tudo que aconteceu hoje. Te manter bem informado. Começa às 18 horas. Mix. Olha aí, lembrando pra você, participe aí do nosso programa, participe você também do programa 18 horas, WhatsApp aí à sua disposição, 994887592, 994887592, é só mandar um toque, né, Cid Soares? Isso, e sua mensagem vai sair aqui no programa 18 horas. Nosso WhatsApp, repetindo, é o 994887592, 994887592. Estamos esperando a sua participação. Mix. Começando mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia. Taxa de mortes violentas no Amazonas cai, acompanhando tendência nacional de queda. Polícia encerra sequestro de empresário em Manaus e 2 suspeitos morrem em confronto com os policiais. Olha, falta de segurança faz a Federação das Indústrias do Amazonas pedir providências às forças policiais. Prefeitura de Manaus inicia a operação de combate à poluição visual na cidade. Tudo bem, 6h03, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite, no ar para você, mais uma edição do 18 horas, conferindo em os destaques do dia, aqui na melhor programação de Manaus. Hoje é quinta, hein? Final de semana já bem próximo, quinta, sexta. Hoje é 17 de agosto de 2023, no ar. 18 horas. E o número de assassinatos no Amazonas teve queda de 53,3% no primeiro semestre de 2023. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 a partir de dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Bom, foram 646 assassinatos registrados nos 6 primeiros meses deste ano. No primeiro semestre de 2022, o Amazonas registrou 682 casos de mortes violentas. Foram 36 assassinatos a menos neste ano em relação ao primeiro semestre do ano passado, o que representa uma redução de 5,3%. Olha, os dados não incluem as mortes decorrentes de violência policial. São contabilizadas no levantamento as vítimas de homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios, roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas de morte. Juntos, estes casos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais. Bom, em todo o Brasil, 19,7 mil assassinatos foram registrados durante os 6 primeiros meses deste ano, o que representa uma queda de 3,4% em relação ao primeiro semestre de 2022. A ferramenta que permite o acompanhamento dos dados de vítimas de crimes violentos mês a mês no país está aí. Os dados coletados não incluem as mortes em decorrências de intervenção policial, como eu já disse. Isso porque há uma dificuldade maior em obter esses dados em tempo real e de forma sistemática com os governos estaduais. O balanço fechado do ano de 2022 foi publicado em maio. A queda na taxa que vem sendo registradas aí nos 2 últimos anos não tirou o Amazonas do topo do ranking nacional da violência. É isso aí, Cid Soares. O Amazonas ocupa a 3ª posição entre os estados mais violentos do país ainda. O estado tem uma taxa de mortes violentas intencionais de 38,8 mortes por 100 mil pessoas. Os assassinatos intencionais são aqueles em que houve a intenção de matar. Isso, e a taxa de Manaus é bem maior. Aqui na capital do ano passado, a taxa de assassinatos foi de 53,4 mortes por 100 mil pessoas. A capital ocupa a 23ª posição no ranking nacional e é a 3ª capital mais violenta do país. No ano passado, o Amazonas registrou 1.531 mortes violentas. O fato é que o Amazonas enfrenta, sim, uma guerra entre as facções criminosas que provocam grande parte desses crimes violentos aí. Há uma disputa sangrenta pelos pontos de vendas de drogas e do domínio territorial. Todos os dias acontecem crimes por conta dessa guerra de facções, Cid Soares. É isso. E hoje pela manhã, 3 criminosos foram presos. 2 foram mortos e 2 conseguiram fugir
numa operação aí da Polícia Civil, que resgatou aí do domínio dos criminosos o empresário do ramo imobiliário de 36 anos. O empresário foi sequestrado pelo bando na madrugada da última terça-feira, dia 15. Olha só, e o repórter André Meirelles acompanhou mais esse caso aí, que traduz, que mostra a violência aqui em Manaus, em números inclusive aí. Boa noite, André Meirelles. Olha só, inclusive o empresário, né, sequestrado já está em casa depois de ficar 2 dias no cativeiro. Conta aí essa história aí pra gente, André. Muito boa noite, Cid, Carlão, boa noite também a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, o empresário que estava sequestrado aí e mantido em cárcere privado desde a madrugada de terça-feira, ele foi colocado em liberdade, isso logo após o pagamento de resgate que aconteceu ali no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Essa ação foi coordenada aí pelo titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia lá de Iranduba, o delegado que inclusive disse que os criminosos presos foram identificados aí como Alan Marinho dos Santos, Rafael Moreira e Michel Pereira de Oliveira. Os que foram mortos e os que conseguiram fugir, que inclusive são 2 que estão foragidos, não tiveram aí as suas identidades divulgadas, reveladas ainda. De acordo com o delegado de Iranduba, o Raul Neto, os crimes foram praticados na madrugada da terça-feira, isso por volta de 2h30, em uma residência do loteamento aqui em Manaus, na rodovia da AM010, a conhecida como Manuel Rubana, no município, que foi invadida ali pelos criminosos. O grupo invadiu a casa do empresário e manteve toda a família refém. O empresário, a esposa e mais 2 filhos, um que tem 14 e outro de 18 anos. As vítimas foram agredidas fisicamente e ameaçadas de morte. Do local, os criminosos levaram 2 aparelhos celulares, inclusive obrigaram o empresário a entrar no próprio carro e trouxeram para Manaus, onde foi mantido em cativeiro em um imóvel ali no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Foram cerca de 16 horas após o sequestro e que aí o bando entrou em contato com os familiares exigindo o dinheiro. Esse valor do resgate não foi informado pela polícia. E o delegado titular ali da delegacia de Iranduba, o Raul Augusto Neto, conta pra gente como ocorreu esse crime. Vamos ouvir. No dia 15, por volta das 2h30, nós tivemos o relato de que uma pessoa havia sido sequestrada no bairro Manaus, no município de Iranduba, né? 4 pessoas adentraram através do muro, pularam, aproveitaram que a porta de trás do imóvel estava aberta e renderam toda a família, né? A partir desse relato, nós empreendemos diligência, acionamos as equipes e demos início às investigações, né? O que chamou a atenção porque em Iranduba não havia esse tipo de crime. E houve uma determinação expressa do Dr. Bruno para que fosse maior empenho na investigação e todos os atores envolvidos na ação criminosa fossem imediatamente identificados e presos. Graças a Deus, ontem nós logramos êxito em localizar o local do cativeiro, né, onde houve a extração, como bem salientou o doutor Bruno, a extração da vítima em perfeitas condições, teve toda a sua integridade física preservada. 3 indivíduos que davam apoio à ação criminosa foram presos, né? 2 ainda enquanto foragidos, mais diligência, estão em andamento para que sejam logo capturados e respondam pelos crimes praticados. E 2 indivíduos que foram confrontar o grupo tático da Polícia Civil, que dava apoio operacional, e vieram a óbito. 18 horas. A gente ouviu então a fala do delegado titular de Iranduba, Raul Augusto Neto, contando pra gente aí como ocorreu o crime. E na manhã de hoje os policiais invadiram o cativeiro e conseguiram resgatar a vítima. E na ação a polícia foi recebida com tiros de arma de fogo. Houve a reação e no final foram presos esses 3 suspeitos aí. Na ocasião houve um confronto, né? Trocaram tiros com a polícia, então teve que haver aí a intervenção policial de 2 desses criminosos que estavam ali participando desse sequestro vieram a óbitos. Outros 3 não quiseram enfrentar a polícia e acabaram sendo presos. A ação durou cerca de 48 horas e os presos foram autuados nos crimes de extorsão mediante sequestro, cárcere privado e roubo, como conta pra gente o delegado titular da Delegacia Geral da Polícia Civil aqui em Manaus, o Bruno Fraga. Vamos ouvir. Todas as
diligências começaram na madrugada, assim que nós tivemos conhecimento do sequestro. E na madrugada de ontem, nós conseguimos fazer a extração da vítima, com a sua integridade preservada. E durante a abordagem aos criminosos, 2 deles tentaram confrontar a polícia e houve a intervenção policial. Nós saímos dessa operação com 3 pessoas presas e 2 foram a óbito. É mais um trabalho exitoso da Polícia Civil. Os criminosos entenderam que deveriam confrontar, a polícia não vai recuar sob qualquer pretexto e o resultado foi esse. 2 deles foram a óbito. As nossas equipes, graças a Deus, estão todos bem e hoje nós podemos apresentar para vocês essa solução de mais um crime torpe acontecido aqui na nossa cidade, graças ao sucesso do trabalho da Polícia Civil, foi solucionado. Nós temos dois foragidos ainda, as diligências não acabaram. O trabalho da polícia vai continuar até que todos eles sejam capturados. 18 horas. A gente ouviu então o delegado titular da Delegacia Geral da Polícia Civil, o Bruno Fraga, falando pra gente aí sobre essa operação que teve desse empresário que foi sequestrado, onde o resultado final é que os participantes, os criminosos ali que participaram, 2 deles estão foragidos, 2 deles morreram e 3 deles acabaram presos. Olha, a polícia nos últimos dias está trabalhando demais, isso porque vários crimes têm ocorrido aqui no estado e enquanto o governo do estado vem falando da redução de crimes, como foi falado, né, que também o Amazonas é o terceiro estado. A demanda está alta, desculpe te interromper aí, os policiais estão trabalhando demais porque a demanda está alta, não é isso? Isso, a demanda está alta, são muitos crimes que vêm ocorrendo e aí a gente volta e retorna naquela questão que mostra aí, a pesquisa que mostra que o estado do Amazonas é o terceiro mais violento, né, ocorrendo vários crimes e isso, a pesquisa, que a gente fala da pesquisa e no dia a dia todo mundo, as notícias que a gente traz aqui sobre crime, como esse que aconteceu do sequestro aí do empresário, vem cada vez mais mostrando que essa pesquisa vem, né, chegando cada vez mais perto da realidade. E a gente também vai falar aqui sobre os trabalhadores das indústrias do Polo Industrial de Manaus, o PIM. Eles vêm relatando uma sequência de crimes que vem ocorrendo no local e nas proximidades. Inclusive, o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, a FIAN, que é o Antônio Silva, pediu ao secretário de Segurança do Estado, o general Carlos Alberto Mansur, providências contra esses assaltos que vem acontecendo aos funcionários ali do PIM. Isso dentro dos ônibus de freteamento e no trajeto residência, do ponto de ônibus e vice-versa, onde as ocorrências, segundo eles, vêm aumentando. Olha, as informações são do FIAN. André, deixa eu te falar uma outra coisa aqui, amigos ouvintes também, né? A preocupação chegou a esse ponto, até da FIAN tá entrando nisso, porque tá um absurdo. Hoje ainda à tarde, minha irmã foi roubada ali próximo ao Emoan, 3 horas da tarde. Tá a luz do dia, tá um negócio muito em qualquer lugar. E próximo da gente. Muito próximo, né? Então o negócio tá difícil demais. Vai ter que chegar um momento em que isso tem que parar. Né? A FIAN está fazendo um apelo aí que representa muita gente aqui na cidade. Pode prosseguir, por favor. Exatamente. Isso, inclusive, é um dos destaques do 18hora.com.br, 18horas.com.br. Você pode acessar lá, tem essas informações, né? Que fala e que além dele ter solicitado o apoio da Secretaria de Segurança Pública aqui no estado do Amazonas, quanto à intensificação no policiamento ostensivo para coibir as ocorrências, a FIAN também pediu reforço nas investigações para punir os criminosos envolvidos aí nesses crimes que têm ocorrido ali contra esses trabalhadores. Com isso, é possível observar que os crimes só têm aumentado aqui na cidade de Manaus. A gente vai falar aqui de alguns desses crimes. Ontem mesmo teve um assalto em plena luz do dia no mini shopping da Compensa. Em primeiro momento, inclusive, os permissionários do mini shopping do bairro ali da Compensa disseram à nossa equipe que os criminosos ordenaram que todos abaixassem as portas. Em seguida, eles assaltaram a lotérica do local. Os permissionários e os comerciantes próximos ali da área também disseram que viveram momentos de terror, né, e não viam uma viatura passando no momento do ocorrido. Somente após o crime ter ocorrido que uma equipe da Arrocan chegou ali no local, pediu reforço e conseguiu aí alcançar os criminosos.
e que foram presos, né, após eles terem cometido esse assalto nessa lotérica e levados ali ao 19º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali na estrada da Ponta Negra. Outro caso de violência foi o que aconteceu também recente do pastor Moisés de Jesus da Silva. Ele é suspeito de ter desarmado e matado o vigilante Ronildo da Silva Ferreira, que tinha 35 anos de idade. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 16 de julho em um posto de combustível na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Aleixo, na zona sul de Manaus. O suspeito chegou ao local se passando por um cliente, entrou em uma loja de conveniência e em seguida abordou o vigilante. Moisés desarmou o Ronildo, vigilante ali, e efetuou os disparos contra eles. Inclusive, Moisés, o suspeito aí, estava vestido com um macacão azul de uma empresa hospitalar no momento do assalto em uma motocicleta. Em seguida, ele perdeu a chave da moto e acabou ali para fugir do local assaltando um casal que passava ali também nas proximidades. O vigilante chegou a ser socorrido, né, foi vítima aí do pastor, chegou a ser socorrido, encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, mas ele não resistiu aos ferimentos, acabou vindo a óbito, né, e aí o Moisés, né, o pastor Moisés de Jesus da Silva, acabou se entregando à polícia, né. Então, são vários crimes que a gente relata aqui, que tem acontecido na cidade de Manaus, né, e mais um hoje de falta de segurança, né, como aconteceu aqui na situação do CID, do assalto de celular. Tá uma loucura isso. É isso, querido André Meirelles. Boa noite pra você. Boa noite, André. 6h18, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e atenção, a partir de setembro, a pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será interditada por 8 horas, todos os dias, para obras. A interdição da pista será sempre no período de 4 da manhã ao meio-dia e vai até janeiro de 2024, hein, Cid? Isso, os quase 3 quilômetros de pista vão receber uma nova camada de asfalto e melhorias na sinalização e drenagem. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva com a vice-presidente da concessionária dos aeroportos da Amazônia, Karen Strogo, e traz detalhes. Vamos conferir. A pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes ficará fechada entre os dias 4 de setembro e 8 de janeiro de 2024, nos horários de 4 da manhã até o meio-dia. A terceira e última fase começa em seguida e segue até o dia 11 de março para outras intervenções. A medida é por conta da segunda fase de obras e infraestrutura na pista. No dia 21 de março deste ano, a pista do aeroporto teve que ser fechada por 7 horas para a realização de manutenção corretiva e emergencial de um dos trechos. Com isso, 7 voos foram cancelados e 6 sofreram reajustes de horário. A diretora-presidente da concessionária dos aeroportos na Amazônia, Karen Strogo, afirmou em coletiva de imprensa que as obras são para evitar problemas como esse. Pista de pouso e decolagem, vocês devem se lembrar que em março desse ano nós tivemos um evento de manutenção não programada aqui no aeroporto. Tivemos que fechar o aeroporto durante algumas obras para poder fazer uma intervenção no asfalto. Então é isso que nós precisamos evitar. Então a gente precisa fazer obras na pista de pouso e decolagens para poder garantir a continuidade operacional e garantir que a gente consiga ter a segurança, a normativa que a gente precisa ter no aeroporto. Karen garante que um alinhamento junto das companhias aéreas está sendo realizado para que a oferta de assentos não seja afetada durante as obras. Nossa preocupação em definir esse planejamento é buscar com as companhias aéreas o menor impacto possível para que eles possam rearranjar os seus voos e manter a oferta de assentos, manter a disponibilidade de assentos para que a gente possa trazer passageiros e levar passageiros aqui do estado do Amazonas. As obras serão realizadas no setor de infraestrutura da pista e também na área de acesso, conhecida como taxiway. As obras atendem ainda ao sistema de drenagem, sinalizações horizontais e verticais. A área do terminal também segue em obras desde janeiro do ano passado e devem ser finalizadas somente em outubro de 2024. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha, a Abne Silva, do bairro Cidade de Deus, pelo WhatsApp reclama aqui do trânsito infernal hoje em Manaus. Abre aspas. Alguma coisa tem que ser feita sobre o trânsito de Manaus. Os engarrafamentos se estendem por todo o dia.
e assim o consumo de combustível só aumenta. Fecha aspas, eu tenho que corroborar com a sua fala. É a Abner. De fato, Adni Silva. Adni Silva. Adni Silva, né? Valeu, Então, Adni. obrigado pela tua mensagem. E, claro, passei pelo mesmo sufoco ao vir aqui pra rádio hoje. 6h21, você no melhor mix do Brasil. O Procon Amazonas aumenta a fiscalização aos postos de combustíveis para coibir aumento abusivo de preços em Manaus após mais um reajuste. Faz tempo isso e até agora nada, né? Exato. E a ação em parceria com a Polícia Federal faz parte da Operação Cartel Zero, que vai até sexta-feira. Somente este ano já foram aplicados aí mais de 10 milhões de multas, impostos de combustível. Então tentamos tirar esse dinheiro de volta, né? Porque, meu irmão, exatamente. Não para. É confuso isso. Detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Com o aumento do combustível nessa quarta-feira, que elevou o preço do litro da gasolina em 41 centavos e o diesel em 78 centavos, o Procon Amazonas, Instituto de Defesa do Consumidor, intensificou a fiscalização nos postos revendedores. A ação dessa semana, que começou por Manacapuru na segunda-feira, se voltou para a capital com um novo aumento autorizado pela Petrobras. De acordo com o diretor-presidente do Procon, Jalil Frache, a ideia é verificar e coibir aumentos abusivos no preço do combustível. Estamos intensificando as fiscalizações no setor dos combustíveis na cidade de Manaus. Essas fiscalizações se darão da mesma metodologia que as outras, colhendo as informações. Alguns já apresentam as notas no momento da fiscalização, outros preferem não apresentar e se valem do prazo legal para a apresentação das notas. Essas notas serão avaliadas para ver se realmente eles estão recebendo esse aumento por parte das distribuidoras. Ainda conforme o diretor-presidente do Procon, as fiscalizações comprovaram que, de fato, as distribuidoras estavam repassando combustível mais caro para os postos. O que já ficou mapeado em algum determinado momento desses últimos reajustes é que as distribuidoras estavam vendendo de fato mais caro para os postos, o que não quer dizer que desta vez esteja acontecendo isso. Então, cada aumento em cada posto é feita uma análise de forma individual e nós já estamos em campo realizando essa análise. Já temos aí, ao longo desse ano, mais de 10 milhões de multas aplicadas em postos de combustíveis e sabendo e tendo a certeza que as multas não são suficientes para que a gente tenha um equilíbrio nessa relação de consumo. Segundo Jalil Frache, apesar do aumento concedido pela Petrobras, o mercado de combustíveis vive momento de tensão em todo o país e principalmente aqui no Amazonas. O Amazonas se soma a uma problemática que se chama logística e, paralelamente à logística, nós temos também uma das gasolinas mais caras do Brasil. Então isso faz com que nós tenhamos um apelo maior nessas fiscalizações e nós estamos tendo. Com isso, nós realizamos, em parceria com a Polícia Federal, a Operação Cartel Zero, e essa Operação Cartel Zero trouxe benefícios sim, embora nós tenhamos visto esse reajuste que está sendo novamente fiscalizado e continuará sendo investigado por parte de todos aqueles que atuam na defesa do consumidor, mas nós tivemos benefícios, e assim nós colhemos informações. A fiscalização nos postos de combustíveis em Manaus se estende até essa sexta-feira. Somente esse ano já foram aplicados mais de 10 milhões de reais em multas nos postos de combustíveis. Os consumidores que constatarem aumentos abusivos nos valores podem entrar em contato com o Procon pelos telefones 0800 092 1512 ou 3215 4009. Também é possível comparecer pessoalmente na sede do Procon de segunda a sexta, de 8 da manhã até 2 da tarde, na Avenida André Araújo. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 25 minutos. Você no melhor mix do Brasil e nós vamos direto para Brasília saber as últimas notícias da capital federal. Vamos conversar agora com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Então, finalmente começou a reforma ministerial no governo Lula. Quem sai, quem entra, Cadu, na dança das cadeiras aí, Cadu. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, a dança das cadeiras ainda não começou, viu? Ainda provavelmente não? Comece amanhã. Sim, a imprensa hoje... Tá no corre, hoje, né? mas tem muita especulação ainda.
A imprensa hoje adiantou algumas informações, mas nada tão diferente daquilo que a gente já vinha falando nos últimos dias. Sim. A novidade extraoficial, Carlão, é que o Partido Republicano deve assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, que é uma pasta que pertence ao PSB, que é o partido do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O dono dessa pasta, digamos assim, é o Márcio França, né, que é uma importante liderança no estado de São Paulo. Ele quer disputar as eleições municipais, então é de interesse do presidente Lula mantê-lo no governo. Então, Márcio França, se isso acontecer, o Republicanos assumir portos e aeroportos, perdão, é provável que Márcio França vá para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma pasta do PT. E aí o PT vai ter que realocar a ministra Luciana Santos para outra pasta. E o mais provável é que ela vá para o Ministério das Mulheres. Se os republicanos pegar o Ministério de Portos e Aeroportos, Carlão, significa que o presidente Lula vai manter Ana Moser no Ministério dos Esportes. A gente falou aqui várias vezes que há uma pressão muito forte para mantê-la no cargo, principalmente do público feminino. O núcleo, inclusive o núcleo do petista, vem fazendo uma pressão muito forte, a base feminina do PT vem fazendo uma pressão muito grande para não mexer em Ana Moser, né? Porque é ex-atleta, ela tem um currículo muito bom, muito forte, né? Isso daí o trabalho dela vem gerando muito resultado nessa área. Agora, quanto ao PP, Carlão, tem uma interrogação bem grande assim em cima, tá? A informação preliminar é que o presidente Lula teria cedido às pressões de Arthur Lira e de Ciro Nogueira e vai entregar realmente ao Ministério do Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família, tá? O programa aí, que é o principal programa social de Lula, seria transferido para a Casa Civil, né? Então tá aí um ponto que a gente precisa conferir. Será que o PP vai pegar o Ministério do Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família? Essa daí eu quero ver. Tem uma disputa também entre Ciro Nogueira e o Wellington Dias. Os dois são do Piauí, aquela briga que a gente já falou. Os dois não se bicam, então tem uma disputa meio que pessoal, politicamente aí, envolvendo esse ministério. A Caixa Econômica também deve ficar com o PP, a gente já falou sobre isso aqui. Já tem até uma deputada federal do estado do Alagoas indicada para esse cargo. O que falta ainda, Carlão, é saber com quem vai ficar a Funasa, que é um órgão que tem muitos recursos, né? A Funasa, ela foi extinta nesse atual governo e depois reestruturada nesse mesmo governo, né? A pedido do Centrão, né? Então é uma pasta que está meio que patinando, né? Ela está naquele grupo de trabalho para reinstalação ainda, então não tem dono ainda, digamos assim. Então é provável que amanhã a gente saiba com quem vai ficar a Funasa, que é uma pasta fundamental, tem muito recurso na área de saúde que repassa para os municípios. Claro que o Centrão está muito interessado. E tem também a história de que Lula, Carlão, estaria interessado em criar um novo ministério. Seria o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Seria, portanto, o 38º ministério, né? Ou seja, mais um ministério, mais dinheiro gasto. Criando essa pasta aí, enfraqueceria o MDIC do Geraldo Alckmin. Então, é uma dúvida, a gente não sabe, não tem essa informação confirmada, né? Para quem iria essa pasta? Será que a área de micro e pequenas empresas necessita de um ministério? Sempre foi uma secretaria alinhada ao Ministério da Indústria e Comércio. Então, subindo essa pasta para nível, essa secretaria para nível de ministério, não se sabe se daria o resultado esperado, né? Se fomentaria de fato o setor de micro e pequenas empresas. E a gente também tem que saber como é que vão ficar os outros partidos, Carlão, aqueles que já são da base, né? Como o MDB, o PSD, se eles vão ficar com mais ministérios ou se eles estão satisfeitos com o que tem. Então, tudo isso daí, Carlão, essa previsão aí de reforma ministerial, a gente vai conhecer amanhã. A previsão é essa, que o presidente Lula vai anunciar oficialmente essa dança das cadeiras, essa reforma ministerial do governo dele. Que na verdade não é reforma, né, Carlão? É um loteamento do atual governo. Carlão, exatamente. Cadu. Bom, hoje o carro do entorno mesmo foi na CPMI dos atos de 8 de janeiro, com o depoimento do hacker Delgatti. Conta pra gente o que aconteceu, como é que ficou isso aí, hein, Cadu? Rolou bastante coisa, Cid. O Walter Delgatti, que é o conhecido aí como o hacker da Vaza Jato, que está preso há vários meses, foi abandonado pela base bolsonarista. Ele resolveu contar tudo o que sabe, tudo aquilo que estava escondido até agora.
prisão dá nisso, né, Cid? Quando o tempo passa, quando você é abandonado, o preso entrega todo mundo. E o alvo principal nessa história toda, sem dúvida, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado por ele de mandar hackear a urna eletrônica, de tentar produzir provas de que o sistema seria falho, e claro, ele não conseguiu. O hacker também revelou que Bolsonaro teria pedido que ele assumisse a culpa por um grampo que estava sendo feito, arquitetado no telefone do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que Bolsonaro prometeu que, se caso fosse preso por essa acusação de grampo, Bolsonaro concederia o indulto presidencial, o que é bastante grave, né? Isso lembra a história de Daniel Silveira, quando ele recebeu aquele indulto. Foi uma enxurrada de revelações, Cid, e aí, claro, isso movimentou a base bolsonarista, que trabalhou bastante na estratégia de desqualificar o depoente. Por vários momentos, os senadores fizeram chacota, piadinha, tentaram confundir, enfim. A oposição bolsonarista hoje realmente, Cid, estava bastante nervosa. Houve um momento marcante, Carlão e Cid, inclusive, que foi um embate com Sérgio Moro. O senador tentou lacrar em cima de Delgatti e tomou uma resposta atravessada do hacker, que chamou ele de bandido. Para vocês verem o nível da coisa. Essa conversa está viralizando nas redes sociais e já deve ter chegado nos grupos de WhatsApp, com certeza. Pois é, mas aí foi um depoimento marcante, sem dúvida, um dos mais importantes dessa CPMI, Carlão e Cid. Eu separei um trecho aí da fala de Delgatti, respondendo a uma pergunta da relatora, a senadora Elisiane Gama, sobre a questão do grampo e do indulto que havia sido prometido por Bolsonaro. Então vamos ouvir. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. 18 horas. Muito bem, nós ouvimos aí o Walter Delgatti Neto, né, que é o hacker da hora aí, né, que inclusive falando de grampo internacional, não é isso, Cadu? Exatamente, que o grampo seria feito por uma empresa, por alguém de fora do país, né? Agora, Cid, Carlão, eu também separei para a gente ouvir aí uma outra fala de Delgatti sobre uma questão polêmica, que é essa tentativa de hackeamento da urna eletrônica. Ele diz que Bolsonaro encaminhou essa situação para o Ministério da Defesa, ou seja, o homem saiu jogando todo mundo no ventilador aí. Vamos ouvir o que disse o Delgatti. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. O código-fonte da urna, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. Eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições. 18 horas. Muito bem, ouvimos mais uma vez o Walter Delgatti Neto, que, né, está dando detalhes aí de suas participações, né, Cadu, em esquemas de grampos, né, isso, situação delicada realmente essa aí, hein? Exatamente, Carlão.
Isso mostra, o depoimento dele, como a gente falou, foi um depoimento revelador, com muitas informações que por enquanto estavam no bastidor, que precisava de uma prova testemunhal. E então o depoimento de Delgatti foi muito importante para o avanço dessa CPI. Então, diante de tantas informações, revelações, os integrantes dessa comissão mista de parlamentar de inquérito já estão discutindo a possibilidade de convocar o ex-presidente Bolsonaro já nos próximos dias. Mas a relatora, a senadora Elisiane Gama, já disse que há muitos elementos, já tem muitas provas que garantem o indiciamento de Jair Bolsonaro no relatório final da CPMI. Agora, importante para fechar, tudo isso aconteceu graças à muito amiga deputada Carla Zambelli, né? Tudo isso começou com ela chamou o Delgatti para hackear, para fazer isso, para fazer aquilo, e no final o Delgatti foi lá e entregou tudo, né? Ou seja, Carla Zambelli, é muito provável que ela perca o mandato, esse cara continue preso e que Bolsonaro vai pro buraco, todo mundo junto nesse esquema aí que está sendo revelado pouco a pouco por essa CPMI. Volto com vocês, Cid Carlão. Valeu, Cadu, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boa noite. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai saber aqui no 18 horas mais detalhes sobre a Operação Limpa Manaus, que a Prefeitura lançou para combater a poluição visual na cidade. Detalhes já, daqui a pouco no 18 horas. 18 horas. Agora conferindo a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira, final de semana já aí. E amanhã, 18 de agosto, meio do mês. Vamos saber como está o tempo. Como será, né? Aqui em Manaus. Previsão do tempo. Bom, Carlão, de acordo com o Clima Tempo, teremos sol pela manhã com aumento de nuvem. Já sabe que não vai ser esse sol todo de manhã cedo, né? Pancadas de chuva somente à tarde e à noite. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo vai ficar aberto. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 35, com possibilidade de chuva de 90% ou 5 milímetros. E a umidade relativa do ar atinge um pico de 81%. É pouco, mas vambora, é isso pra amanhã. Olha só, a novela Cid Soares e ouvintes da BR-319 continua. Agora o ministro dos Transportes, Renan Filho, diz que rodovia não ficou de fora do PAC e que o governo estuda ainda a possibilidade de usar o Fundo Amazônia para viabilizar a rodovia que liga o Amazonas a Rondônia. Não acaba e realmente não. A ideia do Ministério dos Transportes é colocar Manaus, a única capital do país que não tem acesso por rodovia pavimentada, no mesmo patamar das demais capitais. Olha só, para viabilizar o grupo de trabalho que vai analisar a viabilidade da pavimentação do trecho do meio da rodovia, vai receber do Ministério sugestões para que a BR-319 seja modelo inovador de gestão sustentável para o mundo, inclusive. Olha aí. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Amazonas vai receber R$1 bilhão do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para obras e projetos em andamento na área de infraestrutura, inclusive para a restauração da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. Durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, informou também que a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, não ficou de fora do PAC, só que a obra no trecho do meio depende de um estudo rigoroso. A BR-319 ela tá elencada no PAC, só que o início da sua obra está submetido a esse grupo técnico ao qual eu me referi, que vai aferir a sustentabilidade ambiental para aquela rodovia que corta praticamente o coração da Amazônia e precisa garantir a preservação. Essa é a determinação do presidente. E a gente acha aqui do Ministério dos Transportes que não há uma incongruência
é insanável. A gente acha que dá para fazer a rodovia e manter. Manaus é a única capital brasileira que não tem acesso por rodovia pavimentada e esse é um desafio que o Ministério dos Transportes pretende resolver através da restauração total da BR-319. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o Ministério pretende apresentar proposta para um modelo inovador de gestão sustentável para a BR-319, utilizando para isso recursos do Fundo Amazônia. A rodovia mais sustentável e mais verde do planeta. Nós aqui do Ministério da Infraestrutura achamos que é importante que a gente crie as condições para conectar Manaus, a capital do Amazonas, ao sistema nacional de transporte rodoviário. Manaus é a única capital brasileira que não tem acesso por rodovia pavimentada. Então, a gente acredita que dá para fazer isso e dá para preservar a Amazônia. Mas essa será uma discussão dentro do governo. Tem visões e visões e a gente vai verificar qual será a definição logo ali adiante. O 18 Horas tentou ouvir o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sobre essa fala do ministro, mas eles preferiram não comentar o assunto. A BR-319, que atravessa a floresta amazônica, foi inaugurada em 1976 e, por falta de manutenção, ficou praticamente intransitável 12 anos depois. A rodovia tem 885 quilômetros de extensão e está com o chamado trecho do meio de aproximadamente 400 quilômetros totalmente sem asfalto. A importância da obra é conectar Manaus à malha rodoviária, mas enfrenta polêmicas antigas relacionadas às questões ambientais por atravessar o Parque Nacional e uma reserva extrativista. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, 6 horas e 42 minutos em Manaus. Nós temos inclusive Cid Soares, tem um comentário seu aí em cima dessa situação toda aí, né? Que cara, falar de BR-319, exatamente, é chovendo molhado. A gente sabe que a história é muito entra outra. Governo, sai governo. Mas é conversa fiada, querido. Me desculpa, mas lá atrás essa estrada já funcionou bem, já era para estar rodando de novo, entendeu? Existem outros caminhos aí que coisa oculta. Ok, Cid, olha só, nós temos novas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp do 18 Horas, que você também pode participar pelo 94994887592. Olha só, a Vilma participou, a Vilma é lá do Santa Etelvina, ela manda mensagem dizendo que não acredita, Vilma Guedes, não acredita na redução dos crimes violentos no Amazonas. Ela não acredita. Manaus nunca esteve tão violenta, segundo ela, e diz que morre de medo de sair de casa com tantos casos de assaltos e assassinatos que acontecem, né? E é verdade realmente, diariamente aqui na nossa capital. O medo dela é o de todos, né? Nosso. Paulo Honorato do Dom Pedro reclama do exorbitante preço da gasolina. Hoje, para encher o tanque, ela diz que gasta R$270, o que realmente é um absurdo. É isso aí, valeu, Vilma Guedes, obrigado pela sua participação, Paulo Honorato, e é só ligar 994887592 e participar do programa 18 Horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus decidiu combater a poluição visual na cidade com a Operação Limpa Manaus, coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado, em Cid. É isso, vamos aos detalhes dessa Operação Limpa Manaus com a repórter Nathalie Moraes. A Operação Limpa Manaus deu início hoje a ações de despoluição visual com a retirada de faixas, banners e engenhos publicitários das ruas da cidade. A campanha é coordenada pelo IMPLURB, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em parceria com o Cresce Amazonas, Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado. As fiscalizações vão acontecer sempre às quintas-feiras em vários pontos aqui da cidade, iniciando hoje pelas zonas Centro-Oeste e Centro-Sul. A gerente de engenhos publicitários do IMPLURB, Nayara Freitas, explicou quais são os principais objetivos desta operação. Essa nossa ação tem a intenção de reduzir o impacto visual na cidade de Manaus. Vem com o intuito educativo, realizar retirada dos engenhos publicitários irregulares ou de locais proibidos, como faixas, banners em portes ou em viadutos, passarelas, canteiro central, galhardetes, cavaletes em calçada. Nós estamos contando
contando com apoio também do Cresce. Com isso, vamos aproveitar para a retirada de faixas, banners de possíveis golpes contra a população, com propagandas falsas de corretores não habilitados. As publicidades em portes não são passíveis de regularização pelo Implurb. As ações serão de retirada sem necessidade de notificação. A arquiteta destaca que as ações semelhantes já acontecem por parte da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. A Prefeitura já vem fazendo essa retirada de faixas e banners pela Secretaria Semusp, pois já há uma orientação para os agentes, sempre que estiverem fazendo os serviços de limpeza diária, eles estarem fazendo essa retirada de postes ou de áreas irregulares. Mesmo assim, a nossa cidade ainda está com vários engenhos irregulares ou em locais proibidos. O plano diretor de Manaus prevê a aplicação de multa para a prática de poluição visual aqui na cidade, com multa a partir de R$ 134,77. No caso de reincidência, o valor redobrado. Em caso de denúncias, o cidadão pode ligar para o Disque Denúncia do Implurb, através do telefone 3673-9305. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora de conferirmos aí os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Então, Cíntia, temos novidades sobre a disputa pelo comando do União Brasil aqui no Amazonas. Quem fica na presidência? O governador Wilson Lima ou o ex-deputado federal Paulderney Avelino? Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, a briga pela União Brasil não tá fácil, hein? Paulderney Avelino tem se mostrado aí um adversário difícil de derrubar, porque apesar de tudo estar colaborando para que o Wilson Lima seja, assim, o presidente aqui no Amazonas do União Brasil. Vamos lembrar que o União Brasil é o resultado da união do DEM, onde Paulderney Avelino comandava, com o PSL. E agora, na mão de Wilson Lima, é provável que fique assim, mas Paulderney Avelino, que tinha passado ali do DEM para o União Brasil como presidente, não está querendo que isso aconteça e está tentando fazer com que amanhã, que é onde está previsto aí que haja essa eleição para oficializar o Wilson Lima à frente desse partido, que isso não aconteça de forma alguma. Aí o que a gente vê acontecer? Um time todo pró-Wilson Lima e outro time contra Wilson Lima a favor do ex-deputado federal. Só que, pelo andar da carruagem, o Wilson Lima vai assumir com tranquilidade aí a presidência do PL. Não sei se vou ter outra novidade para trazer amanhã por conta de alguma decisão judicial, mas até agora a coisa está caminhando para que o Wilson Lima consiga oficialmente ficar no comando aí do partido. Cid, Carlão. Bom, Blink, o conselheiro do TCE suspendeu o pregão licitatório da Prefeitura para a contratação de empresa especializada de limpeza pública por indícios de falta de transparência. Explica pra gente o que foi que aconteceu de fato. Olha, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas apresentou aí, o conselheiro Mário de Mello em uma decisão monocrática, uma decisão dele, mas foi com base em uma representação apresentada por William Alemão, vereador William Alemão, porque, como você falou, de acordo com o que o vereador viu, houve falta de transparência aí nesse pregão. Pregão que vamos falar de 102 milhões de reais, tá? Ele estava previsto para acontecer amanhã, na sexta-feira, às 9 horas, pregão presencial, mas o vereador verificou que não teve a divulgação do edital desse pregão. E ele solicitou, de acordo, ele vai contando ali na denúncia, que ele solicita esse edital direto para a comissão de licitação e não é apresentado para ele. Depois ele fala da escolha da modalidade de ser um pregão que está pedindo uma empresa especializada, então deveria ser 30 dias para que desse espaço aí para as empresas se apresentarem, mas foi só de 8 dias ou foram 10 dias, enfim. Mas o fato é que foi bem menor do que o tempo que deveria, de acordo com o que o vereador verificou. E agora o conselheiro Mário de Mello, ele suspendeu, quer dizer, amanhã não vai ocorrer aí esse pregão, e tanto a Semusp, que é a Secretaria de Limpeza Pública, quanto a Comissão de Licitação, tem 10 dias para apresentar essas informações, onde está o edital, porque foi nesse tempo e tudo mais que tiver que esclarecer. Mas a vida para a Prefeitura de Manaus não está nada fácil dentro do Tribunal de Contas, viu? Porque não foi só essa suspensão que aconteceu, mas outro conselheiro também suspendeu uma outra, que foi o conselheiro Fabiano Barbosa. Ele suspendeu uma sobre fornecimento de peças gráficas.
Essa denúncia foi feita pela Supermídia Comunicação Visual e falou que havia exigências exageradas, excessivas dentro desse edital, como por exemplo, estava sendo solicitado ali que a empresa apresentasse uma coleta e destinação de resíduos químicos, comprovação de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividade. No caso aqui, os responsáveis por essa licitação têm 15 dias para apresentar as justificativas. Cid, Carlão. E Cíntia Blinca, olha só, assim como o ex-deputado federal Paulderney Avelino não desiste, né? O ex-vereador Isaac Tayá também não desistiu de tomar aí, né, o mandato do vereador François. O caso agora está no TSE, né, Cid? Não desistem, né? Tem que batalhar, né? Exatamente. Vamos só lembrar que é aquele caso em que o vereador Isaac Tayá, quer dizer, ex-vereador Isaac Tayá, ele assume caso o François caia, né? E aí ele não conseguiu isso na justiça aqui do Amazonas, mas agora ele leva o caso para o Tribunal Superior Eleitoral e tenta por lá conseguir essa vaga. Eu não posso sair daqui sem antes falar sobre a redução de gastos que saiu o decreto do governo, que eu falei ontem sobre isso. Ele falou que teria uma redução, assim como anunciou que secretários ali viriam. Nós falamos dos 6 novos secretários e aí são 25% de redução. Essa redução vai acontecer em locação de veículos, material de consumo, passagem, despesa com locomoção, serviço de telecomunicação, combustível, concessão de diária. E aí fica vedado, ou seja, proibido a contratação de consultorias, aditivo em contrato que apresentem aumento aí nesse aditivo, a não ser que ele permaneça igual ao contrato anterior. Crédito suplementar para evento, não pode mais ter realização de eventos com buffet, coffee break, locação de espaço, iluminação, sonorização. Novos contratos também não podem acontecer, desde que criem novas despesas, não pode acontecer. E pagamento de despesa de serviço anterior também está vedada, assim como novas contratações de locação. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, porque o governador, na coletiva ontem, falou que não é que ele iria chamar alguns concursados de segurança. Mas, de acordo com o que saiu no decreto, não pode criar novos cargos, nem concessão de gratificação, nem qualquer ato que aumente despesa, nesse caso de folha. Então, como é que vai chamar concursado? Não sei. Mas foi o que saiu no decreto, que saiu há pouquinho, por isso eu não podia deixar de colocar aqui. Sim, perfeito. Trago mais informação amanhã. Valeu, Cíntia. Amanhã é sexta. Boa noite, Cíntia Blink. Agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de 0,01%, cotado a R$ 4,98. O euro também fechou o dia em baixa de 0,15%, comercializado a R$ 5,41. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 4,02%, comercializado agora a R$ 139.927. O Ibovespa encerrou a sessão novamente em baixa de 0,53% aos 114.982 pontos. Esta é a 13ª desvalorização consecutiva da Bolsa, maior sequência diária de quedas registradas desde 1980. No mês, a queda é de 5,71%. No ano, porém, a Bolsa continua em alta de 4,78%. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares, nós temos São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil. Sim, temos. Timaços, né? Favoritos aí, inclusive, quem é? Cid? Flamengo ou São Paulo? Então, eu sou torcedor, não posso falar isso. Sim, mas ambos têm, né? Suas torcidas vão estar bem voltadas a esse jogo. Flamengo e São Paulo com finais marcadas aí para os dias 17 e 24 de setembro, 2 domingos, portanto, né, uma novidade em relação às últimas decisões que sempre eram jogadas às quartas-feiras, quem lembra? Sim. Mais do que a taça, o vencedor ainda fica com os bolsos bem estufados, né? Já que o campeão vai levar 70 milhões e o vice 30 milhões. Como os dois entraram na Copa do Brasil na terceira fase, o prêmio acumulado em caso de título será de 88,7 milhões, seu Carlão. E o Flamengo, né, atual campeão, ao superar o Corinthians nos pênaltis na última edição, tenta o pentacampeonato.
e a galera tá aí, né? Não tá triste, tá sabendo que é um penta e vamos lá. As outras conquistas foram em 90, 2006, 2013 e 22. Enquanto isso, São Paulo, apenas em sua segunda final, tenta a primeira conquista. Vamos chegar aqui pro Amazonas, né? O Nacional vive a expectativa de casa cheia para o próximo jogo, né? Que é sábado agora na Colina, contra o Bahia de Feira, pela partida de volta das oitavas de final da Série D. O time tenta reverter, Carlão, na verdade, a derrota, né, por 2-0 e se classificar. Na ida, o clube amazonense foi alvo de ataques xenofóbicos por parte dos torcedores baianos durante a partida da última segunda, o que gerou aí uma polêmica enorme, até porque anteriormente o Nacional tinha feito a publicação daquela foto, a gente falou aqui e tal. O executivo de futebol do Nacional jogou mais pimenta nesse caldo aí. Fernando Gaúcho quer dar uma resposta em campo e também nas arquibancadas. E aí ele convocou o povo manauara, não só o torcedor do Nacional, para incentivar o Leão, mas eu senti uma pitada ali de enfrentamento e isso não é legal. Não. Assim, eles do Bahia de Feira vão realmente conhecer os índios que eles tanto falaram. Isso é a fala dele, né? A venda de ingressos para o jogo do Nacional e Bahia de Feira inicia sábado a partir das 10 da manhã e somente na bilheteria do Estádio da Colina. O valor permanece R$20 a meia promocional, portanto não dá para perder, um jogaço, né? Quem tiver aí a fim de assistir um bom jogo, esse vai ser de fato um tremendo jogo. E tá aqui na nossa casa, né? Faltam 2 rodadas aí pro fim da primeira semana da Série C do Brasileiro. O Manaus segue na busca de fugir da zona de rebaixamento. O clube é o primeiro dentro do Z4 e hoje Manaus abriu a venda de ingressos para essa partida que também é decisiva contra o Floresta do Ceará. Domingo, portanto, dia 20, 3 da tarde, Arena da Amazônia, e você pode comprar as entradas pelo valor único de apenas R$15. Os 3 jogadores, olha aí, essa é muito legal. Lionel Messi, Haaland e De Bruyne foram indicados ao prêmio de melhor jogador em solo europeu da temporada 2022-23. O vencedor será conhecido somente no dia 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Mônaco. O atacante brasileiro que esperava estar entre os 11, pelo menos, né, o Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, não deu certo, não. Ele não garantiu nem lugar entre os 11 melhores jogadores da temporada. De acordo com um estudo interno da UEFA, né, essa omissão aí tem gerado intensos debates e indignação entre os torcedores. Portanto, Carlão, finalizamos aqui, mas lembrando mais uma vez que nós temos 2 grandes jogos nesse fim de semana aqui em Manaus, que é uma super opção, né, para você estar com sua família, você pode levar seu filho, então vai ser um lance muito legal. Temos o Manaus aí enfrentando o Floresta do Ceará e o Nacional que enfrenta a Bahia de Feira no sábado. Portanto, sábado e domingo tem jogão, é Manaus na cabeça. Vamos embora. Jogo polêmico. 6h58, você no melhor mix do Brasil. Mix. Muito bem, agora nós partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. 2 notícias da área de segurança pública do Amazonas hoje se chocam. A primeira diz que houve queda de 5,3% no número de mortes violentas no estado no primeiro semestre. O Amazonas segue uma tendência nacional de queda de assassinatos. A segunda é a da cobrança feita pela Federação das Indústrias às autoridades de segurança. As indústrias pediram providências ao governo contra assaltos a trabalhadores no polo industrial de Manaus. De acordo com a federação, os assaltos vêm aumentando dentro dos ônibus de fretamento e nos trajetos entre a casa dos trabalhadores e os pontos de ônibus. Ou seja, os milhares de trabalhadores do distrito estão sem segurança nas ruas e dentro dos ônibus, praticamente sem saída. E as autoridades de segurança no estado foram cobradas a tomar providências. E não só no combate aos assaltos, mas também contra a impunidade aos assaltantes. 18 horas. 7 em ponto, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Aguardamos você pra gente comemorar essa sexta-feira aqui na Mix. Valeu, 7 em ponto, fique bem, continue aí em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.